Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato, como todo mundo sabe, aqui no Brasil não tem, né? Todo mundo de férias, mas os bastidores pegando fogo. E o papo agora é Atlético Mineiro, Galo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Galo, como todos sabem, né? Ficou sem treinador. O treinador, o Cuca, o campeão, alegou problemas familiares e não deu continuidade no seu trabalho. Não é a primeira vez que o Cuca age dessa maneira, tá? É um modo que ele tem de dividir um pouco o trabalho e família, né? É uma forma. Uns gostam, outros não, mas é uma forma, não é a primeira vez que isso acontece. E o Galo, né, tá aí à procura do treinador. O alvo nesse momento é o Jorge Jesus. Jorge Jesus que em 2020 estava no Brasil negociando com o Atlético Mineiro. E por questões salariais acabou não fechando com o Galo e acabou indo treinar o Flamengo em 2020, não, em 2019, desculpa. Acabou fechando com o Flamengo e a gente sabe o que aconteceu. Chega numa situação agora do Jorge Jesus mais uma vez desempregado. E Atlético Mineiro e Jorge Jesus mais uma vez conversando. E aí? Bom? Mais ou menos? Não vale a pena? Vai virar novela? Porque a gente sabe, se você, meu amigo torcedor do Atlético, não sabe, tudo que envolve o Jorge Jesus acaba virando novela. E muito por culpa dele. Eu não tenho nada contra o Jorge Jesus. Eu estou falando do histórico. Se você, meu amigo torcedor do Atlético Mineiro, ainda não viu o histórico, dá uma pesquisada no histórico do Jorge Jesus. Você vai ver que nunca é muito fácil as negociações com ele. Que é um grande treinador a nível de Brasil, isso ninguém vai discutir. E por que eu estou falando a nível de Brasil? Porque a nível de Europa, o Jorge Jesus não é. O Jorge Jesus não é. A nível de Europa, o Jorge Jesus está ali com muito boa vontade numa segunda prateleira. Ah, mas no Benfica. Bom, ele foi super campeão no Benfica. Só. Ah, é pouco? Não, não é pouco. Ser campeão no seu país, no maior clube do seu país, que é o Benfica, é legal. Mas ele nunca conseguiu um status fora. E aqui eu não estou menosprezando. Eu estou falando de fatos. Fatos. Aqui para o Brasil, o Jorge Jesus é acima da média. Ponto. Vale a pena, não vale a pena? Vai virar novela? E aí? Eu sei que o torcedor do Galo tem opinião. Eu também tenho a minha. Eu vou dar a minha opinião pelo lado do Atlético Mineiro, vou dar a minha opinião pelo lado do Jorge Jesus e vou dar a minha opinião como torcedor do futebol. O canal Resenha com Magalhães fala de jogo, fala de futebol. Então eu vou dar a minha visão também em relação ao meu canal. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Galo que acompanha o canal Resenha com Magalhães, e torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá. Pelo lado do canal aqui, Resenha com Magalhães. Pelo lado do canal, seria sensacional o Jorge Jesus no Atlético Mineiro. Sensacional, irmão.
em fevereiro, já teríamos o confronto Atlético Mineiro e Flamengo. Que eu já disse aqui, vou repetir. Para mim não tinha que ter esse jogo. Atlético Mineiro e Flamengo por Supercopa do Brasil não tinha que acontecer. Não tem a menor lógica. O Atlético Mineiro ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Vai disputar o quê? O título da Supercopa do Brasil é entre o ganhador da Copa do Brasil e o ganhador do Campeonato Brasileiro. Pô, se o Atlético Mineiro ganhou os dois, entrega a taça da Supercopa para o Atlético Mineiro. É o lógico. Mas vai ter o jogo contra o Flamengo, que foi o vice-campeão brasileiro. Acho meio sem lógica. Mas vai ter. Beleza? Porra, tu imagina a mídia que seria feita desse confronto. Jorge Jesus e Atlético Mineiro contra Flamengo de Paulo Souza. 2 portugueses no comando do campeão brasileiro contra o vice-campeão brasileiro. Seria sensacional. Pra TV, pra mídia, pra tudo. Fora que ia dar muita notícia. Então, pro canal, irmão, Jorge Jesus no Atlético Mineiro seria monstruoso, sensacional. Ia gostar muito. Agora vamos lá pro lado do Jorge Jesus. Bom, amigo torcedor do Galo. O Jorge Jesus não é um cara muito fácil de se lidar. Tá? O pessoal do Atlético Mineiro já tem um contato com o Jorge Jesus de 2019. Né? Só não fecharam por questões salariais. Porque naquela época o Galo não tinha como bancar o que o Jorge Jesus queria. Esse é o fato. Mas o Jorge Jesus, não. Se está no mercado, tem que ir atrás dele. Só que o Jorge Jesus tem algumas ponderações que a gente tem que fazer, meu amigo torcedor do Galo. Aí eu não estou fazendo ponderação indo contra ou a favor. É simplesmente ponderação. Deixa eu te situar de uma coisa. Eu particularmente, se eu fosse dirigente, eu não ia confiar muito na palavra do Jorge Jesus. Por quê? Vamos lá. Eu vou te pegar 2 fatos. 2 fatos. O Jorge Jesus, apesar de ter sido super campeão no Benfica, ele se queimou com a torcida do Benfica. Ele fez o seu nome no Benfica? Fez. O nome do Jorge Jesus está gravado na história do Benfica. Só que ele se torrou no Benfica. Se queimou no Benfica. Por quê? Porque ele largou o Benfica e foi treinar o arquirrival, o Sporting. É a mesma coisa do Atlético Mineiro ter o treinador, o Cuca sair do Atlético Mineiro e ir pro Cruzeiro. A mesma coisa. A torcida ia ficar puto. Então ele se queimou com a torcida do Benfica por causa disso. Antes dele vir pro Brasil em 2019, ele estava num clube aí, aonde ele também saiu, quebrou contrato, saiu, teve desacordo, paco e tal, ele meteu o pé. Ou seja, mais um fato. E o outro fato que a torcida do Atlético Mineiro deve ter acompanhado. No Flamengo, ele assinou um contrato de renovação e 1 mês depois ele meteu o pé. Vou te dar mais outro fato. Agora, o Flamengo foi atrás de treinador. Procurou o Jorge Jesus. E ele ficou cozinhando o Flamengo e o Benfica. Ficou cozinhando. Não dava resposta ao Flamengo, mas também não queria sair do Benfica. Ficou cozinhando. O Flamengo tomou a decisão, para mim, super acertada e arrumou o treinador. Porque ele estava cozinhando. Cozinhando. Pra, se desse ruim no Benfica, mandasse ele embora. Mas ele não saiu do Benfica porque ele quis. Ele saiu do Benfica corrido. Porque os jogadores não aguentavam mais ele. Só para lembrar. Os jogadores não aguentavam mais o Jorge Jesus no elenco. Os jogadores não aguentavam mais ele como treinador. Então ele não saiu. Na boa. Não. O trabalho do Jorge Jesus no Benfica foi ruim. Ele não ganhou título nenhum.
Foi decepcionante o trabalho dele. Além de o trabalho dele de vestiário lá no Benfica não ter sido bom. Então, irmão, o Jorge Jesus não é um cara fácil. É um grande treinador. Mas é um cara complicado para você se confiar e um cara complicado nas suas negociações. O Jorge Jesus tem que pensar o seguinte, se eu fosse o Jorge Jesus. Bom, o Atlético Mineiro era o time que eu estava negociando em 2019. Acabei que eu não fui para o Atlético Mineiro por causa de questões salariais. Beleza. O Atlético Mineiro tem um grande elenco. Um grande elenco que pode ser campeão de tudo em 2022. Vou pegar um dos melhores elencos do país. De repente, com mais uma ou outra contratação, talvez seja o melhor elenco do país. Beleza. Só que eu estou pensando se eu fosse o Jorge Jesus. Eu não vou chegar no Atlético Mineiro como salvador da pátria. Eu vou chegar no Atlético Mineiro tendo a obrigação de fazer, no mínimo, o que o ex-treinador fez, que foi o Cuca, ganhou o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e tendo a obrigação de fazer um trabalho bom ou de excelência, ganhando e jogando bem, como eu fiz em 2019 no Flamengo. Ou seja, ele chega no Atlético Mineiro não como salvador da pátria, mas ele chega para manter o trabalho anterior. É muito diferente. Ele chega com a pressão de ter que manter. De ter que manter. É diferente. Então eu ia pensar, bom, além disso tudo, tem a minha ligação muito forte com o Flamengo. E aí? Eu confio em mim. Eu sou o Jorge Jesus, eu confio. Eu vou chegar no Atlético Mineiro e vou fazer um grande trabalho. Mas não é garantia. Mas eu confio. Então o Jorge Jesus tem que pensar nisso aí. Ele não chega... No Flamengo ele chegou como salvador da pátria. No Flamengo ele chegou como salvador da pátria. No Atlético Mineiro ele não é o salvador da pátria. Muito pelo contrário. Ele vai chegar no Atlético Mineiro como o Domenech chegou no Flamengo com a sombra dele, como o Rogério Ceni chegou no Flamengo com a sombra dele, como o Renato Gaúcho chegou no Flamengo com a sombra dele. Ele vai chegar no Atlético Mineiro com a sombra do Cuca. É diferente. Então ele tem que pensar. Ele tem que pensar. Ah, ainda tem a ligação com o Flamengo. Ele sabe, Jorge Jesus sabe, que se ele não começar bem, a torcida do Atlético vai bater nele e vai falar que ele tá fazendo corpo mole por causa do Flamengo. Isso vão falar. Mas é um puta de um treinador. Então o Jorge Jesus tem que pensar muito, muito nessa decisão. Esse é um ponto. Capacidade para dirigir o Atlético Mineiro é óbvio que ele tem. Mas é uma condição diferente. É uma condição diferente. E outro detalhe, meu amigo torcedor do Atlético Mineiro. O Jorge Jesus fez um trabalho excepcional no Flamengo em 6 meses. 6 meses. Porque ele pegou o Flamengo na metade da temporada de 2019. Ele teve um mês, porque teve a Copa América, ele teve um mês para treinar o Flamengo. Chegaram 8 jogadores. Os 8 foram titulares. Ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense e depois engrenou. Tomou um sapé-caiaiá do Bahia e depois desse sapé-caiaiá que o time engrenou. Mas foram 6 meses. Quando o time voltou de férias, o time voltou mal. O time não voltou bem. O time do Flamengo não voltou bem. Ou seja, ele fez 6 meses de um puta campeonato. Fisicamente o Flamengo estava voando. Se ele for para o Atlético Mineiro, ele não vai ter 6 meses. Ele tem a temporada inteira. Com 70 e poucos jogos. É diferente. O Jorge Jesus não gosta de poupar. Ele vai ter que mudar o jeito dele. Então o Atlético Mineiro tem que pensar tudo nisso. E o Jorge Jesus também. Então, para encurtar, eu olhando pelo lado do Jorge Jesus, tem que botar isso tudo na balança, irmão. Tudo na balança. Não é fácil.
A pressão que ele vai sofrer no Atlético Mineiro vai ser maior do que a do Benfica. E ele vai sofrer pressão dos dois lados. Tanto do Atlético Mineiro, que ele vai ter a obrigação de fazer um grande trabalho, como da torcida na qual ele teve um vínculo, que é o Flamengo. Isso aí dele treinar o Atlético Mineiro é muito normal. Ele é profissional, mas tem esse vínculo. Além dele não ser o protagonista no Atlético Mineiro. O Jorge Jesus vai chegar no Atlético Mineiro como mais um treinador. Ele não fez nada no Atlético Mineiro. Nada. Ele não tem história no Atlético Mineiro. Quem tem história é o Cuca. Então ele tem que chegar com a varinha baixa. Aí você vai me perguntar, Magalhães, se você fosse o Jorge Jesus, você vinha? Cara, eu como torcedor de futebol, eu gostaria muito, muito que o Jorge Jesus viesse pro Galo. Agora, se eu fosse o Jorge Jesus, cara, eu ia pensar bem. Porque eu posso me tornar ídolo também de outra torcida. Porra, mas eu posso perder a idolatria que eu tenho de uma torcida. Então, eu ia pensar muito bem, se esse seria o momento de voltar ao Brasil. Eu ia pensar muito bem. Eu, sinceramente, eu não tenho muita certeza. Então, pelo lado do Jorge Jesus, sinceramente, fico na dúvida se seria o melhor caminho para o Jorge Jesus. Se eu fosse o Jorge Jesus. Agora, pelo lado do Galo, o Galo tá certo. Jorge Jesus disponível no mercado. Jorge Jesus. Vou tentar o Jorge Jesus. Vou ter um dos melhores treinadores no Brasil. Ponto. O Galo tá certo. Só que tem um detalhe. O Jorge Jesus traz a comissão técnica dele toda. E a comissão permanente do Atlético Mineiro vai dispensar? Vai trabalhar junto? Não vai ser uma negociação fácil. E aí? A gente faz como? O Atlético Mineiro é excelente, cara. Excelente. Negocia com ele aí valores, situação da comissão técnica, né? Mas o Atlético Mineiro monstruoso, vai ter um puta de um treinador, um grande treinador, dos melhores do país. Não vai poder reclamar de treinador. Vai dar certo no Galo? A gente não tem garantia. Mas capacidade para dar certo, tem. Ele joga igual o Cuca? Não. O Cuca é muito mais cauteloso do que ele. Ele é um cara que arrisca demais. O estilo do Atlético Mineiro vai mudar um pouquinho. Ou bastante. Mas as peças que o Atlético Mineiro tem vai satisfazer o Jorge Jesus. Vai satisfazer. Ele vai conseguir montar o time do jeito que ele gosta. Sem problema nenhum. A torcida vai tomar alguns sustos por causa do esquema dele. Mas é um esquema que amedronta todo mundo pela maneira como ele joga, com a intensidade que ele joga. Mas tem aquele outro detalhe que o Atlético Mineiro tem que lembrar. E isso não pode esquecer. A ligação que ele tem com o Flamengo. Isso pode dar, lá na frente, algum problema em relação à torcida. Mas se eu fosse dirigente do Atlético Mineiro, eu ia ligar para isso? Nesse momento, não. Ele fez história no Flamengo? Legal. Mas ele está desempregado. Então eu vou lá em contrato. Ele é profissional. Ele vai deixar de jogar. Quando jogar contra o Flamengo, ele vai fazer corpo mole, igual o Renato fez em relação ao Flamengo e Grêmio. Eu não acredito que o Jorge Jesus vai fazer corpo mole. Não é o dele. Ele quer ganhar, ele tem ambição muito grande. Ficou uma certa rusga da diretoria com o Flamengo dele, com ele. Então o Jorge Jesus também vai querer mostrar serviço. Então, pro Atlético Mineiro, será sensacional. A torcida do Atlético, acredito que a torcida do Atlético toda queira o Jorge Jesus. Ou a grande maioria. Mas a torcida do Atlético Mineiro também sabe
que ele tem que fazer no mínimo igual o Cuca. No mínimo igual o Cuca. É isso que a torcida espera. A torcida não vai esperar menos. Se ele fizer menos do que o Cuca, o nego vai cobrar. E vai vaiar. E ele vai escutar no estádio pedindo o Cuca de volta. Então, o Atlético tem que botar isso na balança. Mas, irmão, o cara é profissional. Então, na minha visão, pelo lado do canal, seria sensacional o JJ no Atlético Mineiro. Pelo lado do Atlético Mineiro, apesar de alguns pontozinhos, mas pelo lado do clube, sensacional se o Jorge Jesus aceitar a proposta do Atlético Mineiro. Sensacional. Pelo Atlético Mineiro, sensacional. Agora, pelo lado do Jorge Jesus, é mais complicado. Ele tem que botar na balança. E aí, o título que eu coloquei aí no banner, novela, por este motivo, que o Jorge Jesus tem que botar muita coisa na balança, pode virar novela. E aí eu te digo, meu amigo torcedor do Atlético Mineiro, a diretoria do Atlético Mineiro tem que abrir o olho. Não pode deixar o Jorge Jesus dar as cartas, porque senão ele vai enrolar. Porque, pelo que a gente escutou, tem alguns times da Europa, não de Portugal, mas da Europa, de locais, países que têm um campeonato um pouco menor, interessados no Jorge Jesus. Tem clubes interessados no Jorge Jesus. Inclusive tem um clube que tinha até um português que estava dirigindo, que saiu. Eu não sei se é da Turquia, que estava interessado nele. Ele pode estar avaliando também. Então ele pode ficar cozinhando o galo para esperar uma proposta da Europa, que é muito mais fácil para ele. Então a diretoria tem que abrir o olho para o Jorge Jesus não fazer com o Galo o que fez com todos os outros clubes que ele passou. Ele fica enrolando, fica ali analisando, o tempo vai passar. E esse papo que eu escutei de uma rádio falando que o Atlético Mineiro não tem pressa, não é bem assim. O Atlético Mineiro tem pressa sim. Porque se o Atlético Mineiro esperar muito, ele já vai começar atrás dos outros times. E teremos um 2022 mais apertado, porque a Copa do Mundo é no final do ano. Então, o Atlético Mineiro não tem esse tempo todo para esperar, não. Então, o Atlético Mineiro tem que ser na mesa. Olha só, Jorge, quer ou não quer? E ponto, irmão. Não quer, sem enrolação, vai atrás de outro. Se depender do Galo, não tem novela. Agora, se o Galo deixar por conta do Jorge Jesus, vai virar novela. Porque tudo que se refere ao Jorge Jesus vira novela. Porque ele tem um ego acima do normal. Então, ele gosta de holofote. E essa novela traz holofote para ele. Mas será uma ótima contratação para o Galo. O Jorge Jesus que tem que pensar bem, porque tem muita coisa envolvendo o nome Jorge Jesus. Mas eu vou torcer que o Galo consiga convencer o Jorge Jesus, que vai ser sensacional no Brasil ter o Jorge Jesus no Atlético Mineiro. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!